gente vai ter uma sociedade melhor no momento que nós agirmos com ética, sem o que eu vou ganhar com isso, sem ter esse pensamento, e sim de que forma eu posso contribuir para que o mundo seja melhor. E se a minha mãe estiver assistindo essa aqui, ela vai... ela sempre dá um jeito. Eu fui colunista social na Gazeta, olha só, isso lá atrás, nem lembro quanto tempo atrás, no jornal Investidor. Para quem lembra do jornal Investidor aqui dentro, fazem anos, eu tinha uma página falando de liderança. Empreendedores do Bodega de Negócio, estamos de volta para o segundo episódio, então, com a Beatriz Perufo. Ela que é palestrante, ela que é escritora e ela que é mentora de oratória e liderança, né? E não podia fazer certas coisas, mas era tímida, só que tá valendo, né? Hoje, palestrante internacional, vive nos palcos, e não tem nada de tímido essa mulher aqui, né? Eu sou. Pode não parecer, mas eu sou. Eu sou uma tímida desenvolvida. É isso aí. Mas quando, né? Eu acho que quando a gente tem segurança daquilo que faz, ou segurança e conhecimento, entendeu? Do assunto que a gente vai falar, né? Eu acho que daí a timidez vai por terra. Porque para qualquer oratória é necessário ter como base o conhecimento. Começa por aí. Se tu não tens o conhecimento, tu vais durar 1, 2 minutos. Sem conhecimento, as pessoas percebem que tu está falando bobagem ou mentira. Sim. Então, tem que ter o conhecimento. Começa por aí, para depois vir as regras de oratória, para depois vir técnicas, aí vem depois, antes tu tem que ter conhecimento. E antes que me julgue que eu estou me sentindo um pouco culpado por essa configuração aqui, né? Eu pedi para a Bea se ela não se sentia mal em participar ótima, dessa essa mesa tá aqui. linda. Mas uma mulher às vezes seria um pouquinho inconveniente, mas tá tudo certo. Tá A Bea, eu pedi para ela e falei, Bea, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, né? Ainda mais com uma carne assada pelo Joel. Joel! Esse Joel tá louco, né? É isso aí. Então, Bea, nós falamos lá no primeiro episódio, entendeu? Da família. Nós falamos lá do pai, que era um pouquinho durão, um baita profissional, fotógrafo, né? Quem não assistiu, volta lá para assistir. Nós vamos ver umas fotinhas dele depois, né? Da mãe, que mãe sempre é cativante, né? Sempre é motivadora, sempre incentiva, né? O filho ou filha para fazer aquilo que a gente gosta, né? E da tua história ali, da tua ambição como estudante, da tua ambição, da tua dedicação, né? Em sempre fazer acontecer e seguir aquilo que o teu coração manda, né? Mas fala para nós aí agora da parte profissional, né? Quando você começou na OAB, quando você começou lá as suas palestras, né? Fala sobre como foi passar por essa trajetória, como foi ter tantas experiências assim, igual nós conversamos um pouco antes, né? Mas nós podemos repetir porque isso aqui é uma parte muito importante, né? O que você leva de cada um dessas pessoas ou desses trabalhos aonde você participou? A OAB para mim foi uma escola de liderança. É muito importante salientar isso, porque foi um espaço onde eu me descobri uma mulher política institucional. Tanto que eu fui conhecida durante muitos anos como a Beatriz da OAB. A Bea da OAB de Bento, sabe? Então é exatamente isso. Ou do Rio Grande do Sul. Você foi presidente nessas entidades? Não, o que aconteceu? Foram vários cargos que eu fui presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada.
Porque o que acontece? Dentro da OAB tem o trabalho na subseção, na cidade, então aqui em Bento Gonçalves, onde eu exerci vários cargos aqui, para depois ser conselheira seccional, que a gente chama, então é no estado, na OAB do Rio Grande do Sul, onde eu fui então por 3 gestões conselheira no estado. Que fantástico a experiência, não é só mesmo do advogado que vivencia a instituição, porque a ordem te dá um trabalho de cidadania, é outra visão. Além de ser, sim, um trabalho para a classe, tem todo um trabalho de cidadania, de democracia, que é muito importante. E lá, então, no Estado, eu fui vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, 2013 a 2015, e depois presidi a Comissão Estadual da Mulher Advogada. Fui vice da Comissão Estadual do Direito Ambiental em 2 gestões, então, eu fiz várias coisas. Também julgando processos de colegas de advogados, tem uma série de funções. Mas ali, a minha virada de chave mesmo aconteceu nesse período que eu presidi a Comissão Estadual da Mulher Advogada. Ali foi algo que eu não imaginei que eu iria trabalhar com tantas mulheres. Para ter uma ideia, César, quando terminei a gestão como vice, ali em 2015, nós éramos em torno de umas 30 advogadas de todo o estado. Tá? Então, imagina advogadas de tudo que é lugar do estado. Éramos em torno de 30. Quando eu terminei a minha gestão em 2018, nós éramos mais de 250. Imagina o trabalho que foram esses anos. Eu palestrei para a OAB, de forma gratuita, voluntária, tem que deixar bem claro isso, 107 vezes nesses 3 anos. Imaginou? Uma doideira. Foi assim, realizamos conferências regionais, conferências estaduais de valorização da mulher advogada. Foi um trabalho muito bonito. E nós falamos aqui mais uma vez, né? Quer dizer, várias vezes nós falamos aqui, né? De fazer o bem, entendeu? Se doar, né? E, de novo, né? A Bia fala aqui em trabalho voluntário. A Bia fala aqui em trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário que é importante estar falando sobre isso, que é para a classe, só que é muito maior esse trabalho voluntário do que só para os advogados. No momento que eu estava lá trabalhando com as mulheres advogadas, eu estava trabalhando para todas as mulheres, para todos os homens, porque quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de uma sociedade que tem que aprender a ter bons relacionamentos. Sim. A ter respeito nos relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais. Então, nós estamos falando de prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, eu não estou falando só da mulher advogada, eu estou falando de todas as mulheres e meninas. É muito mais amplo. Uma coisa que me chamou a atenção antes, quando tu falou que tu, da OAB, quando tu se formou na OAB lá, aí tu passou a ser igual aos homens. Isso é interessante porque quando eu me formei em Direito, eu me formei em agosto de 88. E a Constituição Federal foi promulgada depois. E só na Constituição os homens e mulheres são iguais perante a lei. Antes disso, não. Então, eu era uma mulher advogada, mas não era igual a um homem perante a lei. Depois da Constituição, sim. Que coisa, né? Então, a gente está falando, não estou falando da minha avó, estou falando de mim. Sim, porque logo... A gente não está falando de muitos anos atrás, a gente está falando de mim. Então, minha mãe teve o CPF do meu pai. Sim. Estou falando da minha mãe, eu não estou falando da minha tataravó. Já teve mais uma outra entrevistada aqui que falou isso. Que a mãe teve o CPF do pai. É grave isso. Por quê? Porque a mulher não tinha controle do dinheiro. Não podia ter conta em banco. Sim.
Olha, eu estou falando da minha mãe. Eu estou Caramba. falando de poucos anos atrás. Então, sem falar de lá atrás, se eu pegar minha avó, a mãe da minha mãe, por exemplo, apanhou do pai dela porque ela pegou o livro do irmão. Ela pegou o livro do irmão. E ela apanhou por isso. E o irmão dela apanhou porque deixou. Por quê? Porque mulher era só, não podia estudar. Não podia aprender a ler e escrever. Fui eu que ensinei a minha avó a ler e escrever. Que legal. Olha que bonito. Então tem uma série de coisas assim que a gente para analisar a violência que está hoje contra as mulheres, tem toda uma história cultural que a gente tem que ir desconstruindo e mostrando que hoje que a gente só precisa de respeito. Para ter essas boas convivências. Respeito. Respeito. Eu tava pensando agora por que eu apanhei, eu acho que é outro podcast. Não. E tu sabes que na OAB, depois de como conselheira seccional, então eu fui conselheira federal. E aí fiquei mais uma gestão como conselheira federal. E aí eu disse, pelo amor de Deus, agora eu preciso trabalhar um pouco para mim. E foram quase 32 anos de dedicação para a OAB. Essa aqui eu acho que é uma pergunta muito interessante que eu queria fazer para ti, porque nessa tua caminhada, né, nesse teu processo aí e tal, com certeza tu deve ter amadurecido a cada degrau, né, e tal. A cada cara. Como que você se sente depois de tantos títulos, assim, tantas representações, né, hoje, entendeu, fundar a BPW aqui em Bento Gonçalves, hoje ser palestrante internacional, palestrar, enfim, para mulheres e estar envolvida nesse contexto todo ali de advocacia para mulheres e tal. Como que você se sente assim como profissional? Na realidade, a minha vida foi transcorrendo, vamos chamar assim, e os cargos foram aparecendo, mas diante de uma trajetória, nada veio de graça. Não existe almoço grátis. Então, eu presidi a Associação Caminhos de Pedra, eu estive no conselho do Círculo Operário, eu estava advogando para as primeiras cooperativas habitacionais em Bento, onde eu estava palestrando para mais de 500 pessoas, ali, para um público que dizia que eu era advogada que estava dando casas. Por quê? Porque na época nem se sabia o que era cooperativismo habitacional. Então, o que foi isso mesmo? O que foi conhecimento, para que tu possa assumir alguns cargos, galgar alguns cargos, mas tem que ter uma humildade para aprender a trabalhar com as diferenças. Sim. Por isso que eu te disse que, para mim, foi uma escola de vida trabalhar com essas mais de 250 mulheres no estado, e com homens, lógico, e difundir a comissão da mulher para que fossem criadas nas cidades aqui do interior do estado. Por quê? Porque é importante esse relacionamento, essa troca. Não é o homem estar acima ou a mulher, não. É lado a lado, é juntos. Então, toda a vivência, desde, participei da diretoria do Clube Aliança, entende? Aonde tem algo que eu poderia participar de forma voluntária, eu participei. E eu acredito que no momento que a gente está se doando para a sociedade, ou através do teu trabalho, ou através de alguma habilidade, de algum conhecimento, a PAMEA do colégio onde minhas filhas estudaram, sabe? É isso, a gente precisa se doar, porque senão o mundo não vai melhorar, César. Exato. Eu acredito muito nisso. Sim. Então, Beatriz, mas tu trabalhaste quase 32 anos na OAB de graça? Sim, foi, mas eu ganhei muito como vivência. Eu ganhei muito. Eu me doei? Claro que sim. Porque eu tenho que dar o meu melhor. Falando nisso, tem a história também, quando eu palestrei para parceiros voluntários, por exemplo.
Eu sou parceira. Por quê? Porque a gente precisa também se doar. E eu lembro desta frase, porque teve uma doença na família e quando melhorou, eu disse, agora chegou minha vez de agradecer. Agora eu estou pronta para retribuir. Para o universo, para o mundo. Agora chegou a minha vez de dizer, ok, eu posso, né? Até então eu estava lá ajudando. E a pessoa do Parceiros Voluntários chegou para mim e disse assim, qual é o teu melhor? Eu quero te perguntar para ti que está assistindo agora, qual é o teu melhor? É isso que precisa ser doado. Não é o teu mais ou menos. Não é a tua roupa que está rasgada que tem que ser doada. É a roupa que tu usa, só que não te serve, mas é a roupa boa. Sabe? Então, às vezes, as pessoas acabam doando o conhecimento que é raso, ou que não é ético, ou está doando a sobra da roupa rasgada. Então, não está doando. Isso não é doação. Muito bom. Então, e eu acredito muito nisso, César, a gente vai ter uma sociedade melhor no momento que nós agirmos com ética, sem, o que eu vou ganhar com isso, sem ter esse pensamento. E sim, de que forma eu posso contribuir para que o mundo seja melhor. Hoje eu estou numa posição, até em função de idade, eu estou num momento meu profissional onde eu posso escolher. É um privilégio, né? É um privilégio. Eu posso escolher. Hoje eu advogo menos, quem cuida do escritório é a Isabel, minha irmã, então é com ela. Hoje eu advogo para alguns clientes só. Mas eu consigo me dedicar muito mais às palestras e aos livros hoje. Então eu estou escrevendo mais, eu estou falando mais, eu estou viajando muito mais com as palestras. Mas por quê? Porque eu tive toda uma trajetória lá atrás que me trouxe a esse lugar. Então nada cai do céu por descuido. Beatriz agora é conselheira federal da OAB. Não, para ser conselheira federal eu ralei muito antes. Para ser dentro da BPW, por exemplo, fundei a BPW, fui eleita a primeira mulher presidente, então, da associação. Quando terminou a gestão, a presidente da BPW Brasil, que é a nossa federação, já me convidou para ser, então, da diretoria da BPW Brasil, da federação. Lá, eu coordenei o Comitê Nacional dos Direitos da Mulher da federação. Olha só. Representei a BPW Brasil no Pacto Global da ONU, na plataforma dos direitos humanos. Exato, mas tudo isso que ela está falando agora aqui é porque ela estava preparada. Claro, precisa ter conhecimento, senão não tem como. Sim. E o último cargo na BPW Brasil, que eu exerci com muita honra, com certeza, com muito orgulho, eu estive, então, representando a nossa federação, a BPW Brasil, como conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, sabe, onde a gente está propondo políticas públicas para as mulheres de todo o país. Muito bom. Fantástico. E aqui falando em BPW, né, eu quero mandar um abraço à nossa entrevistada também, a Magali, né? Magali, que também foi presidente, né, da BPW. Magali foi primeira vice-presidente comigo na minha gestão e foi a presidente seguinte. Muito bom. E ela também tem um episódio aqui, uma história muito legal da Prima Pharma, né? E vocês têm que assistir. Um trabalho belíssimo. Belíssimo, belíssimo, muito responsável. A história dela também é fantástica. A Magali é uma mulher maravilhosa. Muito bom. Um grande abraço aí, Magali. Conte com a gente. E viradas de chave, sim. Conselho para os empreendedores. Porque você é uma baita uma empreendedora, né? Eu sou. Então, conselho... Na realidade, eu
eu consigo, César, e eu acho que isso é só experiência mesmo, é tu trabalhando, fazendo. Porque a gente não erra, a gente só está tentando. Tá? Eu não errei na minha vida, eu tentei. Daí eu tentei, não deu certo, eu tentei de novo, e eu tentei de novo, até encontrar a fórmula certa das coisas. Porque, se eu simplesmente disser, eu errei, e pronto, e eu fico ali me chicoteando com o erro, terminou. Não, são várias tentativas para acertar alguma coisa na vida da gente. E tem muitas pessoas que acabam parando lá no início. Quando erra 1, 2, 3, 4. Não tem número de tentativas. Então o segredo é seja persistente, nunca tem que ser. Agora, claro, o que acontece? Tu tem que aprender com os erros. O que eu errei aqui? O que eu posso melhorar? Em que eu posso melhorar? O que eu estava fazendo? Estou no caminho certo ou é melhor eu seguir por outro? Sim. Eu tenho que chegar a essas conclusões, eu tenho que mapear, eu não posso simplesmente bloquear e dizer vou fazer isso e pronto. Tem que ser tudo muito planejado. A minha própria mudança de carreira, vamos chamar assim, que hoje eu sou totalmente empresária no ramo de desenvolvimento pessoal e profissional, o que acontece? Eu estou hoje, mas eu precisei fazer todo um plano para chegar aqui. Eu não chutei o balde e disse, agora não quero mais. Não, eu tenho toda uma trajetória que vem comigo. Sim. Que vem comigo. Eu quero lembrar aqui 2 dos nossos entrevistados. Primeiro, que você falou, né? A gente tem que aprender com o erro dos outros aqui. Mas teve uma história aqui que o César André falou, entendeu? Que eu não esqueci. Porque esse é o ditado que a gente costuma ouvir, né? Mas o César André ele falou assim, nós temos que aprender com o acerto dos outros. Claro. Putz, aí eu pensei assim, caramba, que legal. Claro que sim. Que nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Não adianta. Mas o que eu vou fazer? Eu vou copiar, mas eu vou copiar com o meu jeito. Isso. Com as minhas habilidades, com o meu conhecimento, com o que eu carrego na minha mochila. Daí dá certo. Exato. E outra coisa, falando em tempo, né? Tempo certo para isso, tempo certo para aquilo, né? Porque quando a gente fala de empreendedores, jovens empreendedores, não é 10, 20, 30 anos. Não tem idade para ser empreendedor. Eles estão falando de 20, 30, o cara de 10 anos, ele pode empreender. Hoje tem a geração Z aí, que são os jovens de agora, né, as crianças de agora, que, cara, esse 1, 2% aí pode ser os futuros milionários, né? Então, seja 10, 20, 30, 40, 50 anos, não importa, entendeu? Você é o empreendedor. E o cara que teve aqui na nossa mesa também, que foi o Elton Gialdi, ele trabalhava na empresa do irmão dele. E aí, quando ele começou a empresa, ele decidiu montar um negócio para ele começou a empresa aos 40 anos. E aí eu pedi para ele, eu digo, Elton, por que tu não começou antes? Ele disse, pois é, Bagatinho. Talvez eu não estava preparado. Então, esse talvez é o momento certo para mim começar a minha empresa. E deu certo, né, cara? Hoje é uma empresa conceito, é uma empresa conceituada, não é a mais barata, entendeu? Mas é uma empresa cheia de valores. É o planejamento, é planejar, organizar. E sim, tem que ser colocado no papel. O papel é força de expressão hoje em dia. Mas de colocar e mapear. O que é que eu quero fazer daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu tenho que ter isso. Senão, o que vale? Sim. E tem uma série de questões. Eu também tenho que perguntar o que eu não fiz na vida. Eu tive um programa na rádio difusora, onde eu entrevistava todos os sábados durante 2 anos. Entrevistei durante 2 anos. Foi muito bacana. O programa Ideal, o nome do programa. Programa Ideal. E também o podcast Muitas em Mim, que tem no YouTube e no Spotify, claro.
E o que mais? Ah, tem a coluna no jornal. Eu escrevi já para vários jornais, vários. Tive coluna jurídica no semanário durante mais de 4 anos. Eu fui colunista social na Gazeta, olha só, isso lá atrás, nem lembro quanto tempo atrás. No jornal Investidor, para quem lembra do jornal Investidor aqui em Bento, fazem anos, eu tinha uma página falando de mulher. Olha só. Que legal. E hoje, então, já fazem mais de 3 anos que eu tenho uma coluna no jornal Design Serra, então, que é falando de mulher. Muito bom. Então, falando de profissões agora, né? Foi telefonista, foi atendente, caixa. Não, caixa não. Não, no banco. Não, lá eu era telefonista. Telefonista. Meu primeiro emprego foi telefonista. Então. Emprego formal, né? Isso. Então, o primeiro foi... E ainda tu tem que analisar, César, que eu ainda usava, dos meus 13 aos 18, eu usei aparelho para coluna. Sabe aquele colete assim? Sim, fica. Que ficava assim? Pois é. Eu usei aquilo. Então, tu imagina, eu fiz tudo isso e eu poderia estar naquele lugar lá de vítima. Coitadinha, tá com problema de coluna. Não. Eu tinha 1 hora para tirar o meu aparelho por dia. Era a hora que eu dava minha aula. Sabe? Era exatamente isso. Eu chegava em casa, tomava um banho rapidíssimo, porque do dia que eu tinha que dar aula, era o tempo que eu estava sem o aparelho. Não. Quem vê, cara, não tem ideia do que a gente já passou na vida, do que não é nada de graça. As coisas acontecem, sim, tu tem que ter persistência, tem que buscar o conhecimento, busque o conhecimento. Não tem outra forma. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Não é mole não, né, cara? A vida só é dura pra quem é mole, né? Mas é dura, mas tu consegue trabalhar com isso. Tu consegue. Dá. Porque tem 2 formas de acordar de manhã. E isso eu falo muito, muito. Tem 2 formas. César, tu pode acordar de manhã de mau humor e reclamar o dia inteiro, porque vai acontecer de tudo. Tu levantaste, tropeçou de manhã lá naquele calçado que tu deixou rolando, foi ferver o leite, derramou o leite e chegou atrasado aonde tu tinha que chegar, tá? Reclamou o tempo inteiro. Tu pode olhar para ti. Vamos pegar outra situação. Tropeçou no teu calçado que tu deixaste ali perto da tua cama. Tu dá risada. Pô, Beatriz, tu não aprendeste ainda? Vai guardar esse sapato. Amanhã não vai deixar aí. E dá risada de ti mesmo. Dá risada. Derramou o leite, vai ficar para depois. E tu não vai chegar atrasado. Sim. Entende? Tu tem como organizar a tua vida também da forma como que tu enxerga a vida. Tu pode enxergar com tudo errado. E vai dar errado. Pode ter certeza disso. Alguém se identificou com essa história aí? E se a minha mãe estiver assistindo essa aqui, ela vai... Ela sempre dá um jeito. Eita, nós! Então, a mensagem para os empreendedores, acho que não precisa, porque foi dado várias. Mas eu tenho uma frase. Tem uma frase? Tenho. Uma frase minha, que é: jamais permita que alguém amarre as tuas asas. Voe. Boa. Eu vou repetir para a pessoa que está assistindo a gente agora, tá? Para ti, jamais permita que alguém amarre as tuas asas. Voe. É isso aí. E se não dá para ir para um lado, vai para o outro, né, cara? Mas não deixa de voar. Livro. Qual que é a indicação? Tá aqui, quentinho, saiu agora. Esse é meu, tá? Esse é meu. Esse aqui eu ganhei. Esse é do César. Mulher Multipotencial, eu. E são 2 livros em 1. Muitas em mim, além do batom vermelho. Gostou, né? Esse aqui é um livro que os homens que lerem vão aprender muito sobre o universo feminino. E eu espero
que essas páginas, César, te torne cada vez mais esse homem reforchi que tu és. Muito Para que legal. melhore cada vez mais os relacionamentos entre homens e mulheres. Muito bom. Porque tem Muito uma obrigado. outra frase que é importante, que é amor e respeito andam juntos. E só um homem reforchi sabe disso. Sim. Respeito eu acho Tá que de é tudo, parabéns, né? César. Muito obrigado, muito obrigado. Adorei o livro, vou ler ele com certeza. E vamos lá então. Agora essa aqui o Vini quer saber. O Vini quer saber. Qual que é o time que você torce? Adivinha? Agora fica fácil, né, cara? Eu tenho 2 times no coração. O esportivo é óbvio. Sim. Né? O esportivo é óbvio, eu acho É que a azul, gente é precisa. azul. Isso. E é azul, é do Grêmio. Tchê. É uma família toda gremista. Eu tava desconfiado, porque vermelho, vinha vermelho. É que vermelho é a minha cor da minha marca. Então, Beatriz Perufo é uma marca hoje. E sim, é vermelho, preto e branco. Bom, tocou num negócio legal. Identidade visual. Marca, isso. Claro. Fala um pouco sobre marca. O que a marca deve representar? Vamos falar pessoa física e pessoa jurídica. Claro. O que deve representar isso? E isso é muito importante que tu está falando. Por quê? Porque pessoa física, eu gosto dessa frase também, que é sempre há um CPF, e nós precisamos lembrar disso, que atrás de um CNPJ existe um CPF. Então, é tu que és a imagem da empresa. A empresa é tu. Depois vem o teu produto, o teu serviço. Antes é tu mesmo. É tu que vais vender a tua empresa, o teu produto, o teu serviço. E o batom vermelho, o esmalte vermelho esteve na minha vida a minha trajetória inteira. Eu, desde pequena, desde lá nos meus 12, 13 anos, já me maquiando, minha mãe me ensinando a me maquiar. Então o batom veio comigo desde sempre. E o batom vermelho é uma libertação. Por quê? Porque o batom vermelho ele era proibido. Então só mulheres da vida que usavam batom vermelho. E não mulheres honestas de jeito nenhum. Então tinha que ser um begezinho. Então o vermelho, ele rompe com tudo essa questão cultural, que sim, nós podemos escolher. E acabou virando uma marca. Tem mulheres que me chamam nas redes sociais me perguntando qual é a marca do meu batom e do meu esmalte, porque percebe que não sai. Identificação. Claro, então tem isso. Então o vermelho veio comigo nesse sentido, no batom. E por isso também o nome deste livro, Muitas em Mim, além do batom vermelho. Quem é a Beatriz? Além da marca. Posso estar de batom vermelho? Não, posso lavar a louça? Ou eu posso simplesmente estar de perna pro ar na minha rede no sítio. Exatamente. Não é? E posso não estar maquiada. É escolha. Não tem certo ou errado. Já passou a época que todas as mulheres tinham que pintar o cabelo, não podia deixar o cabelo branco. Hoje a mulher pode escolher, quer pintar ou não. É livre, não tem mais. Tem mulheres que preferem pintar, tá tudo bem. Hoje tem homens que pintam o cabelo e tá tudo bem. Entende que não tem mais essas questões, não pode, pode. Não. Hoje a palavra é escolha. Então, por isso, a marca tem que ficar claro isso também. No momento que eu escolho uma marca para minha empresa, ela tem que, antes de mais nada, me representar. Quem é a Bea? Vamos lá, Bea CPF. Esquece a profissional, a palestrante. Quem é a Bea em casa? Eu sou uma mãezona, uma vózona. Eu sou vó agora da Júlia. Eu tô amando esse momento. Adoro minhas orquídeas no sítio, adoro minha horta. Eu sou uma mulher de pé descalço e sou uma mulher de salto alto. Então, é exatamente por isso que até tem essa representação também no livro.
o meu sapato vermelho de salto alto e o meu tênis. Mas eu estou no livro de pé descalço. Então, é exatamente isso. No momento que eu posso estar me mostrando inteira, inteira do que eu sinto, do que eu vivo, das experiências que eu já passei, cargos que eu já liderei. Então, eu sou uma mulher que eu aprendi como meu pai a trabalhar com ética, a ser justa, correta. Se eu errei, eu pago. E não fico buscando quem foi o causador disso. Eu vou buscar o foco do problema, vou resolver o problema. E eu acho que isso a gente consegue ter uma vida melhor, mais tranquila. Exemplo disso que eu estou casada com o Dua, que é o Duadi. Vai quantos anos? Desde 86. Eu fiquei pensando agora. 39 anos agora, dia 13 de dezembro. E eu casaria com ele de novo. Então, para te dizer isso, que tu casaria com uma pessoa de novo, é porque tu tem um relacionamento onde tem respeito, além de ter amor. Então, quando eu perguntei para as meninas, minhas filhas, eu disse, que legal que vocês conseguiram um relacionamento bom para vocês, as duas estão casadas. Que não significa que casamento é necessário. Para elas, deu certo, ok. Hoje em dia, tu pode estar sem casamento e tá tudo certo. E também não significa que o casamento você perde a liberdade. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E por quê? Porque no momento que a pessoa que convive contigo te incentiva a ser uma pessoa melhor, o teu relacionamento é melhor, o teu casamento é melhor. Os dois crescem juntos, financeiramente inclusive. É importante dizer isso. Muito bom. Financeiramente inclusive. Por quê? Porque quando um apoia o outro no seu melhor, só vai dar certo. Não tem lugar para ciúmes, tem que ter confiança. Ciúmes é insegurança. Sim. Ciúmes é insegurança. E por quem que você acorda amanhã cedo? Eu acordo, claro, vai parecer retórico, mas é pelas minhas filhas, pela minha neta, pelo meu marido, pela minha irmã. Eu acho que pelas minhas sobrinhas, pelos meus sobrinhos. Eu acordo de manhã pela minha família antes. Mas antes de tudo, eu acordo para que eu tenha uma vida boa. Porque eu vou ter uma vida boa se eles estiverem bem e se eu estiver bem também. Não adianta eu acordar por eles e não acordar por mim. Não sei se eu estou sendo clara. Sim. Eu preciso antes me olhar no espelho e dizer, ok, tá bom, assim foi. Agora eu vou dar uma mais melhor. Um dia e vamos embora. Né? Porque nesse momento que eu olhar para o espelho e eu disser, tá tudo bem, meu dia vai ser melhor. Então, empreendedores do Bodega de Negócio, eu acho que não tem como a gente não se inspirar, né? Com esse semblante maravilhoso, com esse sorriso aí. E depois de tudo, né, com essa história maravilhosa aí que a Bea nos contou, né? Porque, sim, então aqui eu acho que temos um exemplo e por isso que ela sentou na mesa do Bodega de Negócio, né? Um exemplo de uma ótima profissional, de uma mulher maravilhosa, de uma mãe maravilhosa, de uma avó, de uma palestrante internacional, de uma mulher tímida, de uma escritora, de uma mulher respeitada, um único marido que não precisa ser, entendeu? Regra isso, né? Mas, acima de tudo, uma mulher do bem, uma mulher que serve, entendeu? Uma mulher que serviu, entendeu? Que entende que não existe almoço grátis. Sim, ela teve um momento das palestras voluntárias. Sim, porque na Bíblia propriamente já diz, né? Dai para depois receber, né? Ela se doou, fez as palestras dela e hoje colhe os frutos quando é convidada para palestrar nos outros lugares, né? Dar o seu melhor sempre, né?
Eu acho que isso que é o interessante, né? E também, né? Eu posso ler um pedacinho? Pode. Eu tenho. É que é um trechinho que eu acho que vai exatamente resumir o que tu está falando. Do meu livro. Eu, Beatriz Maria Luquezzi Perufo, filha do Vivaldino e da Eronita, irmã e sócia da Isabel. Esposa do Doadi, casaria com ele de novo. Mãe da Gabriela e da Débora. Vó da Júlia. Sou sobrinha e afilhada. Tia e madrinha da Laura, do João e do Pedro. Nora do Sérgio e da Eunice. Sogra do Rafael e da Milena. Cunhada do Fernando, do Júnior e da Márcia. Sou advogada, palestrante, mentora, comunicadora, escritora, atriz e feliz. Mas antes de tudo isso, eu sou simplesmente mulher. Muito bom. Isso aí. E então aqui nós encerramos, acredito, com chave de ouro, mas antes disso nós vamos apresentar nossos patrocinadores. E eu convido aqui meu amigo Joel, né, para falarmos dos nossos patrocinadores prêmio, né? Então vamos falar, sempre lembrando isso, ó, grandes histórias inspiram jovens empreendedores. E aqui nós vamos falar então Auto Estilo Veículos novos, seminovos, né? Lá no bairro Maria Gorete, então lá Thiago e Evandro lá. Então, bora lá, Auto Estilo Veículos. Conex Marketing Digital, a empresa então que faz site, páginas, e-commerce. Então, Conex Marketing Digital, segue nas nossas redes sociais, sempre vai ter o link lá. Foco Contabilidade da nossa amiga Eli, nossa âncora do projeto Bodega de Negócio. Então, um grande abraço Eli, grande empreendedora. Paiol dos Guri aqui, Paiola, onde nós sentamos aqui para receber os nossos convidados no Paiol dos Guri do nosso amigo Mazoquim. Instituto Tuane aqui também, Tuane também sempre batãozinho vermelho, a marca dela é o batão vermelho. Já palestrei com ela. Poderosa, a Tuane lá, grande abraço, nossa âncora também. Karine Calegari, era para estar aqui hoje, Karine, mas não deu, né? Teve problemas, tá tudo certo, né? Karine Calegari também, nossa âncora e palestrante aqui do Bodega de Negócio. Inspiração Simples, são réplicas, inspiração na alta joalheria, a Inspiração Simples. Inspiração porque é na alta joalheria e Simples que é cidade da deusa da joia, né? Então, joias que nós presenteamos as nossas convidadas, algumas convidadas e tal. Dom Ferreto, nosso patrocinador das facas, então, né? Faca que corta a carne do Bodega de Negócio, né? Muito boa. Boa as facas do nosso amigo Maurício. Prima Odontologia, nossa patrocinadora, primeira patrocinadora e nossa âncora também do projeto Bodega de Negócios. E Castelli Noivas, nossa amiga Fernanda, então, grande abraço, Fernanda. Ruaro lá, nosso amigão. iGrow, amigo Antônio, startup, faz atendimentos por IA, né? Atendimentos automatizados. E Cardoso Esporte, nossa, dei uma engasgada agora. Cardoso Esporte, então, o cara que faz os nossos banners, nossas bandeiras aí. E aqui, muito obrigado, Joel. E aqui, então, nós encerramos o nosso podcast Bodega de Negócio e nós pedimos, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois, nossa, hein, cara. É que eu gostei desse negócio aí, porque realmente eu já me inspirei nessa história e pode ter certeza que eu vou assistir umas 4, 5 vezes esse episódio aí. Porque a Bea aqui deu muitos insights, né? Muitos valores, né? E a gente sempre fala isso e eu me emociono, porque meu pai e minha mãe também, né? São 52 anos, 53 anos de casado. E eu acho que aí sempre tem uma briguinha aqui, outra, uma discussão normal, né, cara? Bota isso aqui, bota isso lá, normal, né? Mas pai é pai, mãe é mãe, e eu acho que nós temos que honrar, né? E mais uma vez, então, aqui
a Bea falando do pai. Bea, eu acho que sobre religião, né? Isso aí eu acho que... O que é Deus para ti? Qual que é a tua religião? Qual que é o teu ser superior? Eu tenho uma história também aí, porque eu já fui até catequista, eu sou católica, e meu pai e minha mãe foram um dos casais que trouxeram a renovação carismática para Bento Gonçalves, olha só, lá atrás. Então eu tenho uma história dentro da igreja, com certeza. Imagina como catequista, já liturgia na igreja, meu Deus, muita coisa. Mas hoje sou também uma mulher espiritualizada. Então eu abri um pouco mais do que só a igreja em si, mas eu gosto muito, pratico, eu gosto de ir para a missa, não é essa a questão. Mas eu acabei estudando um pouco mais sobre outras religiões. E para mim Deus é a base. Eu acredito muito. Para mim, vamos chamar diferente. Deus é amor. Deus é amor. Não castiga, não discrimina. Só Deus ensina. é amor. Deus é amor. Então eu acho que aí se concretiza, né, o que todos os grandes empresários falam aqui, né? Deus, honrar pai e mãe, trabalhar cedo, não falta nenhum dedinho, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E fazer o correto sempre, né? Fazer o correto sempre, porque eu acho que a gente é valorizado, né? Pelo legado, pela pessoa que a gente é. E sabe que isso que tu está falando é muito importante, porque independente de religião, independente de partido político, independente de time de futebol, sim, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. No momento que eu incluo as pessoas diferentes na minha vida, eu cresço como pessoa. Muito bom. E aqui então nós encerramos o nosso podcast Bodega de Negócio com um brinde, saúde. Saúde muito sempre. Obrigado, Bea. Eu é que agradeço. E seja bem-vinda sempre à Bodega de Negócio. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal!